Então, imagina que é uma viagem. Se você não tiver com as ferramentas corretas, não adianta nada você ir para a selva e levar um barco inflável, não vai resolver nada. Pode contar mais café. Muito bom dia, bem-vindo a mais um podcast da Triotécnica, o Pode Contar Mais Café. Eu, Marco Sanches, especialistas em finanças corporativas e tributos da Triotécnica, juntamente com meu sócio, Josimar, estamos aqui para mais um podcast e para falar sobre reforma tributária. Um assunto que até ano passado, 2025, era um assunto que estava ali só na mente, né? Que vai acontecer. A gente falou muito em 2025 sobre reforma, mas aguardando o tão esperado 2026 e ele chegou. E você, está preparado para a reforma tributária? Me conta aí, Josimar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo esse podcast ou mesmo assistindo. A reforma ela começou há muito tempo atrás, na verdade, e tem um calendário. Ele está ficando mais estreito e está ficando mais estreito. E daqui para frente vai ser igual aquele carinha do desenho. Reforma, 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 reforma. E só vai falar de reforma. E quem não quiser ouvir, possivelmente vai ficar pelo caminho. Reforma tributária, na verdade, ele vai ser um divisor de águas para aqueles empresários, para aquelas pessoas, para aqueles gestores ou empresas que estão preparados ou não estão. Não vai existir um meio termo. Ou você está preparado ou você vai ficar para trás. Então, reforma tributária hoje exige inicialmente nada mais, nada menos que um diagnóstico. E você, sabe o que é um diagnóstico tributário ou um diagnóstico financeiro que seja da sua empresa? Aliás, algum dia você já fez algum diagnóstico tributário? O que é, Josimar, um diagnóstico, na sua opinião, assim, de uma forma bem objetiva? O diagnóstico, no passado, quando você tinha a parte tributária, e aqui a gente está falando uma transição, anteriormente era feito para constatar a sua conformidade, se você tinha algum procedimento de melhoria. Agora ele é imprescindível como ele é um mapa, ele vai mostrar a transição da empresa de uma situação em que a carga tributária e a situação tributária é uma, e a gente está vivendo momentos para situações tributárias novas. Então, como é que é o meu estado para eu poder atravessar essa transição, para fazer essa passagem? Então, imagina que é uma viagem. Se você não tiver com as ferramentas corretas, não adianta nada você ir para a selva e levar um barco inflável, não vai resolver nada. Você vai ficar pelo caminho. Possivelmente, então, quando a gente fala de diagnóstico, é um mapeamento para eu poder saber qual é o caminho que eu vou seguir, onde que eu estou, que tipo de soldado, que tipo de pessoa eu sou na reforma tributária. Tem muita gente que acredita que os vícios e os maus hábitos e as condutas, até as boas práticas desse regime, vai ser aplicável ao outro. E, na verdade, não tá totalmente, é uma transformação absoluta até de entendimento tributário, de teses tributárias. Posso entender, então, que um diagnóstico hoje, ele, além de ser obrigatório em tempos de reforma tributária, ele é um instrumento que vai dizer para a empresa o momento que ela está e para onde ela vai estar. É exatamente isso. Sem o diagnóstico tributário, você fica às cegas diante do que está por vir, correto? Perfeitamente. Você vai aprender talvez do pior erro, se conseguir aprender. Do pior jeito, se conseguir aprender. O diagnóstico ele vai mostrar qual é a situação. E aí você tem que ter dados. Se você não tiver dados, se você é uma empresa que faz tudo de forma no Excel, tem poucas informações sobre a sua classificação tributária, isso vai ser essencial. Se você não souber quem são seus fornecedores, quem são seus clientes, essas informações serão imprescindíveis para a reforma tributária. Entendi. Aquela velha história, né, de quando você pergunta para o empresário, qual que é a sua carga tributária, por exemplo? Eu acho que é tanto. Isso deixa de existir. Isso é um erro grave hoje em tempos da reforma tributária, né? Porque se você não sabe nem a base
exatamente sobre o quanto você tem de imposto na sua empresa, como que você se prepara para a reforma tributária? Exatamente, tem uma cadeia em cima disso. Então, hoje, o normal é, qual é a minha taxa? Isso não vai existir, porque essa taxa, como o tributo vai ser não cumulatividade plena, você vai ter que entender qual é a carga tributária que vem antes para depois você vender. Sim. Então, hoje é muito comum, eu recebo um valor, como o imposto é por dentro, né, é por dentro, as pessoas fazem uma carga tributária. Esse imposto vai ser excluído. E aí eu vou excluir, de repente, sei lá, uma taxa de 15%, quando na verdade a minha taxa pode ser menor ou maior. Eu vou perder em competitividade. Então já fizemos algumas simulações em que na cadeia de atacado, por exemplo, alguns produtos, a carga tributária, o preço tende a diminuir, outros tende a aumentar. Perfeito. Então você não tem essa resposta. Eu vou aplicar uma taxa e vou utilizar sobre isso, porque hoje, por ser uma complexidade maior na incidência tributária, seja de CMS com ST, monofásico e PIS e COFINS monofásico, por exemplo, você tem que fazer todas essas considerações para poder chegar no preço base certo do produto, para que depois, e do seu serviço, para que depois ele seja adicionado o IBS, CBS, o IVA dual. Perfeito. Então, aquilo que antes era uma coisa relegada em relação ao diagnóstico, ou que se fazia com pouca frequência, eu ouso a dizer hoje que o diagnóstico tributário ele passa a ser parte da estratégia da empresa. Sim. Ele é uma ferramenta estratégica, o diagnóstico, porque sem o diagnóstico, você está sem o seu direcionamento, você está sem o seu mapa, sem a sua bússola. Perfeito? Exatamente. Sem diagnóstico, você vai dar um tiro no escuro. E hoje, e não adianta eu falar de planejamento tributário, né, que muito se fala sobre planejar, né, redução de impostos, se eu minimamente não sei qual que são as bases mínimas, né, ou ter conhecimento da carga tributária, como você falou anteriormente, da empresa. Então, uma coisa leva a outra. Isso vai afetar tudo. Afeta a Simples Nacional, vai afetar o MEI. Nós teremos a figura do nano empreendedor. Então teremos vários elementos ali, novos e desconhecidos, ou assim, nomes diferentes, que serão temas de regulamentação. E você tem um problema grave que não é só a questão tributária, tem uma questão financeira. Sim. A gente vai falar mais posteriormente disso, mas tem um impacto financeiro. Então esse diagnóstico, você tem que já ter projeções e ter simulações para poder identificar qual é o impacto no seu negócio da reforma tributária. Esse ponto é bem importante, né? Principalmente quando a gente está falando de reforma tributária, que muitas pessoas imaginam que a reforma tributária está relacionada somente a tributos, né? Mas a reforma ela impacta o negócio ou as empresas de maneira geral. Por quê? A gente tem o impacto no tributo, que isso vai refletir aonde? Vai refletir no seu caixa, né? Então, o efeito caixa, que é a reforma tributária, ao longo da sua implantação, né, da sua transição, do calendário, isso é inevitável. Então, o ponto, né, crítico hoje, além de toda a estruturação tributária da empresa, é você entender como que está o seu caixa, qual que é o impacto. E isso a gente acaba descobrindo esses impactos ali através de uma análise que vai culminar necessariamente com um diagnóstico da operação, né? Esse diagnóstico é importante e é muito bom ressaltar que a reforma tributária não trata só de pessoa jurídica e de empreendimentos de um modo geral. Ela amplia o escopo dos contribuintes. Então, ela fala de fornecimento de bens e serviços. Então, você tem ali, muito possivelmente, inclusive até o artigo 30, salvo engano meu, 36, ela fala de gente que poderá ser contribuinte facultativo por um período, porque a pessoa, como pessoa física, pode entender que é vantajoso ser contribuinte da reforma tributária, ser enquadrado como contribuinte. Então,
muito possivelmente pessoas que têm aluguéis, alguns prestadores de serviços, fatalmente, a depender de quem são seus clientes, eles serão fornecedores, vão ser obrigados pela exigência desse contratante ou por uma questão do mercado a se formalizar como uma pessoa jurídica, digamos assim. Entendi. E quando a gente pensa assim no âmbito de surpresas indesejáveis, né? Ali no caso de uma autuação, a realização de um bom diagnóstico, ele é capaz de prever uma situação dessa? Sim, primeiro que você vai ter um passado para ser prestado de 5 anos. Ontem saiu o Código de Defesa do Contribuinte, que é algo que eu escuto falar, sei lá, uns 30 anos, e ele trouxe algumas classificações de devedores contumazes. Então, ali tem até algumas coisas um pouco temerárias, porque foi vetado e não tem uma linha tênue entre aquela empresa que passa por dificuldade e a empresa que tem realmente a intenção de ficar ali devendo impostos e tudo mais, os devedores que fazem os empreendimentos realmente para não pagar a sua cota social, digamos assim. Nesse sentido, o que você tem muita percepção é que tem vantagens no código, esse código, e aí você vai... Tá muito claro como que a Receita Federal vai atuar de agora para frente. Então, o fisco sempre vem dando sinais de como que vai ser o procedimento. E esse procedimento é realmente por uma lupa sobre alguns tipos de negócio e sobre algum tipo de conduta. Muitas condutas no Simples Nacional, por exemplo, já deverão ser abolidas. Saiu aí a Instrução 183 de 2025, a resolução, e teve uma solução de consulta 256, agora em dezembro, que fala exatamente sobre, olha, a estratégia. A lei complementar colocou lá e o fisco já normatizou. Você não precisa ser o seu administrador de fato no contrato social. Basta ser ou de direito, basta ser de fato. Se constatar que você realmente tem ali uma pessoa interposta, alguém que usa o nome do pai e da sua mãe, mas tem atividades correlatas muito próximas, endereço próximo, e principalmente aquela confusão patrimonial, o fisco vai chegar tranquilamente e desenquadrar você do Simples. Mudou totalmente o paradigma. Antigamente ele tinha que fazer uma ação e tudo mais. Os sinais que ele vem dando é no sentido oposto. Passará a ser de ofício, né? Será a ser de ofício. Entendi. O ônus da prova vai ser seu agora. Perfeito. A gente vê muito isso, né, que você está falando, né? Ultimamente, né? É muito comum, na verdade, essa confusão patrimonial, principalmente entradas de recurso na conta da empresa que, tipo, de qualquer origem, né? Sem ter uma origem correta e legal. Hoje, com a reforma tributária, toda essa movimentação dentro da empresa vai ser passivo de tributação. Você quer ver como um diagnóstico pega coisas além do tributário? É muito comum a gente chegar numa empresa, pedir as contas correntes e ele ver várias entradas de diversas origens sem o devido lastro do documento fiscal. Isso já é um problema em si. Com a reforma tributária, isso vai ficar muito complexo. Só que, adiante, o modelo de recebimento do fluxo financeiro vai implicar num documento fiscal lastreando aquela entrada. Então, as pessoas que acreditam que vão conseguir passar disso, então o fluxo de caixa, sua conta bancária, o empresário vai ter que olhar de uma forma totalmente diferente do que ele costumava olhar. Aquelas transações que... como eu falo, 1.000 seu com 1.000 meu, misturo tudo, o dinheiro de 1.000 da empresa, 1.000 meu, e depois vira uma salada só, isso vai ficar bem difícil de você explicar e você vai cair em situações bastante complexas de fiscalização, de notificações, ou mesmo de repente, desconsiderar a pessoa jurídica para você pagar o imposto da forma da pessoa física. Correto. A gente podemos entender, então, que um diagnóstico realizado de uma maneira bem feita hoje, ele entra de forma preventiva, na verdade, né? Mitigando pelo menos riscos ou identificando riscos de possíveis autuações pela Receita, né? Diante de todo esse cenário, né, de cruzamento que a gente está vivendo agora e cada vez mais
estreito, né? E ainda mais com o advento de IA, né? Totalmente. Se a empresa está utilizando, hoje o governo, Receita Federal, também está utilizando. Tá utilizando. Então, a forma de cruzamento, elas vão se tornar mais profundas. Mais profundas. Você pega, por exemplo, a questão do IBS-CBS para aluguéis, por exemplo, ela é muito, muito clara. O fisco já colocou o cadastro, o CIB, Cadastro de Imóveis Brasileiro, que é o CPF do imóvel, já soltou a nota técnica 005, que ainda não disse quando vai formalizar, mas já deixou indicado lá a previsão de que haverá nota fiscal para recebimento de aluguéis. Não determinou se é pessoa física ou jurídica, se vai ser quem vai ser contribuinte do IBS-CBS, mas se você pegar o passado com o que foi feito com o pessoal da área médica, que teve que usar fugiu o nome agora, lá do recibo eletrônico de serviços médicos, sim. Vai ser a mesma coisa. A mesma coisa com aquelas com renda variável, que pega direto da B3 agora. Então, esse cruzamento é inevitável. A gente já sabe que esse cruzamento é inevitável. E quando você falar, por exemplo, quando a gente olhar lá no capítulo de tributações com relação à origem e destino, muitas classificações tributárias de destino relativa a imóveis têm códigos específicos. Então, exemplo, se eu for pintar o imóvel, a nota fiscal da empresa de pintura do pintor deverá determinar um código específico para aquele tipo de imóvel. É para o imóvel, não é para pintar qualquer outra coisa. Então, eles estão tentando amarrar quais são... No futuro, imagino, aquela situação em que a pessoa coloca despesas para poder fazer o valor do imóvel crescer o valor do imóvel, aumentar o valor do imóvel, vai ter um cruzamento, porque já existe ali uma previsão de que esse código de serviço vai estar. Eu pintei, eu tenho que colocar o código do imóvel. Isso na nota fiscal, não precisa nem colocar o código do imóvel CIB. E aí vai aumentando esses cruzamentos. Ouvindo você falar, eu fico fazendo um paralelo, né? Antigamente a gente pensava nos cruzamentos, principalmente no imposto de renda da pessoa física, a famosa malha fina, né? Que ali ele tinha... uma vez por ano, você fazia a declaração de ajuste e havia um cruzamento. Aquilo que não batia no processamento da Receita Federal, você caía numa malha fina. Hoje, eu consigo enxergar isso como a gente vai viver uma malha fina constante, por conta justamente de todos os cruzamentos que estão existindo e, de certa forma, em tempo cada vez mais real. Né? Online, na verdade, se a gente pode usar, né? Então, a questão hoje, né, do cruzamento é um passo importante, principalmente que está inserido dentro do contexto da reforma tributária, né? E cada vez mais nós, empresários ou os empresários, precisam estar atentos à operação. Operação que funcionou de um jeito meio... mais ou menos até agora, não vai existir, não tem como sobreviver a continuar de uma forma mais ou menos. A reforma tributária vai profissionalizar. Vai profissionalizar. Falava outro dia num bate-papo que a reforma tributária vai trazer, né, forçosamente ou não, uma maturidade, né, e melhoria dos processos das empresas, porque, como eu falei agora, não tem como você fazer uma gestão, né, tributária, uma gestão financeira de uma maneira desordenada. Não. Porque isso você vai estar chamando impactos tributários ou de fiscalização e assim, mais rapidamente ou num curto espaço de tempo para dentro da sua empresa. Você está jogando mais pólvora em um barril que você não conhece. Um outro ponto, né, ainda falando sobre essa questão da reforma tributária e os impactos, principalmente no caixa, a gente costuma dizer que uma empresa, mesmo ela dando um lucro ali na última linha, isso não significa que é uma situação
saudável, né? Porque o lucro ali no papel, somente o lucro contábil, não significa uma saúde financeira tranquila. Então, a gente costuma, quando a gente fala que o impacto da reforma tributária vem para afeta diretamente o caixa, não estou dizendo ali da última linha, e sim estou dizendo do impacto no fluxo do dia a dia, do fluxo de caixa diário. Você imagina o seguinte, você está acostumado a receber 100 e de repente daqui 2 anos você está recebendo 72. Perfeito. Então é essa o grande impacto. A mordida e o sangramento vai ser imediato. Eu explico. Essa questão, quando a gente fala do impacto no caixa, hoje, da forma que atual, a maioria das empresas faturam, né, sua receita, e o reflexo desse imposto ele vai acontecer sempre posteriormente no mês seguinte. Com a reforma tributária, como o Josmar falou agora, num curto espaço de tempo, esse imposto que antes quem recolhia era a própria empresa, 30 dias, 40 dias depois, isso acabava gerando um fluxo de caixa. A empresa trabalhava com o dinheiro do governo. Se financia em cima do imposto. Hoje, isso vai inverter. Por quê? Num determinado momento, durante a fase de transição da reforma, esse imposto que antes a empresa recolhia, 30 dias depois, ela, no momento que ela faturar a sua nota fiscal, ela já vai, quando o cliente efetuar o pagamento, esse imposto já fica retido. Então, você não tem mais essa margem ou esse imposto no seu caixa que você vai recolher ele só daqui 30 dias. Então, para efeito de ciclo financeiro, você vai tirar do seu bolso um capital de giro que não era seu, e sim do governo. E como você vai fazer? Então, o olhar precisa ser feito agora, medir esse impacto, como simulando, na verdade, né? Como que se fosse hoje, se eu tenho um faturamento de X, dentro desse faturamento está inserido uma parcela de impostos que eu só recolho no mês seguinte, como que eu fico sem ter essa parcela a mais no meu caixa? Qual que é o impacto? Como que eu vou operacionalizar isso? Então, quando a gente está falando de caixa, caixa, sim, caixa direto. Dia a dia, movimentação financeira, fluxo de caixa, né? Você vai ter o resultado no balanço, mas como fica seu caixa? Certo? Beleza. Falando um pouco assim do cronograma tributário, assim, o que você hoje, na sua opinião, né? O que a gente tem que olhar? Estamos em 2026. A gente falava no início, né, que 2025 a gente falava assim, olha, você empresário está se preparando para 2026, né? A reforma está chegando, 2026 vai ser um ano da transição e agora não dá para falar mais isso, já estamos vivendo esse momento. Na verdade, a gente vem cantando bolas, né, há algum tempo. O calendário é feito pelo governo e ele bota a gente na fogueira. Essa é a grande verdade. O inimigo já está pronto e ele dá o calendário. Você tem que se virar com aquilo que você tem na mão e conforme a música vai tocando. Nesse sentido, por exemplo, nós temos aí 2026, já aconteceu essa semana, foi a primeira semana da nota fiscal eletrônica e foi um pandemônio. A gente não tem aí relatos de tranquilidade com emissão de nota, por mais que você tivesse tempo parametrizado, lentidão, demora no retorno, quando retornava, cálculo de imposto incorreto. Então, assim, só que ele não está se importando com isso. Você é o cara que vai ter que resolver os problemas. Então, o empresário tem que resolver esse problema. Foi criado, a transição está acontecendo, ninguém disse que ela não ia ser traumática, ninguém falou isso, só que tem um calendário. 2026 vai ser essa preparação, as empresas que se prepararem em 2027 já começa com a CBS, então sai a PIS e COFINS, e IPI, para muitas situações de 2027. Teremos uma carga aí, imagino, de uns 9%.
mas tem todo o impacto que vai ser de aprendizado ao longo desse negócio. Tem também para 2027 algumas oportunidades tributárias que os empresários devem ficar atentos, do lucro presumido, do lucro real e também do simples. Vai ter oportunidade tributária. 2029 começa o IBS. E aí começa uma gradação. O IBS vai substituir o ISS e o ICMS. Nesse sentido, 10% de IBS. Se a alíquota, por exemplo, for 30%, o IBS então será de 3%. E aí, na mesma proporção, diminui-se o ICMS. Tem uma transição, não é tranquila, tá? Nessa parte de ICMS e ISS. E vamos pensar o seguinte ainda, tem um outro problema. Atividades de serviços não pagavam ISS. Sim. Então, o impacto da reforma tributária ela vai ser ao longo de um período muito grande, por conta que locação não tinha ISS. Agora vai ter, por conta que vai entrar um valor. Então eu tenho em 2027 e 2028 um tipo de tributo, em 2029 até 2033 eu vou ter aí um aumento de carga tributária. E aí, quem fez o diagnóstico consegue mapear isso, qual é o impacto, e aí você vai ter um contrato de aluguel ou mesmo um contrato de entrega de serviço que pode atravessar, de mercadoria mesmo. Você começa a produzir uma coisa em outubro e entrega... Numa situação, você começa a produzir ela em 2026, por exemplo, e aí ela avança para 2027. Como você vai tratar isso? Muito comum, atividade escolar, por exemplo. Os pais pagam a mensalidade antecipada. Só que o recebimento e o recebimento do serviço em si, por exemplo, já vai avançar para 2027. Como que essas escolas vão tratar isso? Entendeu? Então, você vai entregar, você vai ter uma tributação... Parte de um jeito. De um jeito, e a entrega, que é a previsão que tem na norma, Lei 214, prevê uma tributação pela entrega. Mas eu recebi em 2026, então tem algumas coisas que serão... Você tem que ter esse mapa, esse diagnóstico. Senão você não vai ter nenhum tipo de informação, nenhum tipo de dado para poder gerenciar a sua empresa. E a questão da reforma, né? Não adianta o empresário dizer assim, o meu segmento está livre disso. Não. A reforma tributária, pelo contrário, ela está incluindo, inclusive, outros setores que estavam à parte, né? Então, ela vai ser para todos, né? Todo mundo, e se você perceber, saiu a Lei 295, que aumentou aí a carga tributária foi desonerando parcialmente, né? Colocou o lucro presumido como um benefício fiscal. Totalmente discutível, mas vamos falar da parte de alíquota zero. Tem empresas que tinham alíquota zero até o ano passado e virou o ano pagando 10% de uma carga tributária que ela, de repente, nem contava que ia ter, porque mudou ali, foi proposto em outubro, novembro, e depois foi proposto em outubro, e em dezembro veio a caneta e, olha, estamos com 10% de imposto a mais. E os contratos que você fez de fornecimento de entrega... O mercado agro, por exemplo, foi o mais afetado nesse caso, por exemplo. Ele tem uma alíquota zero e agora vai pagar 10% de alguma coisa que ele nem tinha essa previsão. Então, um diagnóstico, uma mensuração, uma avaliação, dá essa previsibilidade para que você consiga melhorar o seu negócio. Eu acho que a mensagem, né, para quem é gestor, quem é um CEO de uma empresa, o relatório do diagnóstico, principalmente, ele é peça imprescindível, né? Porque as decisões, a partir de agora, vão ser, mesmo que não tenha uma definição, talvez clara, né? A pessoa fala, puta, isso só vai se concretizar em 2033. Não, você não pode, de forma alguma, aguardar o último, porque existe esse cronograma, existe as transformações ou mudanças graduais e que vão impactar. Como você falou, se você é um negócio que tem uma característica que, né, você produz algo que vai ser, tem um prazo de entrega e de faturamento muito longo, você tem que... janeiro você já tem que saber.
né? Não vamos muito longe. Você tem um produto agora, você deu o exemplo da escola, mas você tem um produto que você fornece e que ele tem 12 meses de produção para ficar pronto, né? Vamos dizer assim. Janeiro do ano que vem já é 27. Tem vários exemplos. Então, você tem que saber já qual que é o impacto que, minimamente, a CBS, que vai ser o PIS e COFINS que serão substituídos, vai trazer. Pensa o seguinte, você comprou um cruzeiro agora. Aham. E você pagou ele ao longo, sei lá, 6 meses. Você vai viajar o ano que vem. A carga tributária é outra. Então, se você, por exemplo, trabalha com infoproduto, cara, você entrega um produto ao longo de 12 meses. Já tem uma norma Sim. específica para isso. O que eu costumo dizer é que a fase da negação da reforma tributária, para quem não acordou, já passou. Agora você tem que falar que tipo de soldado e que tipo de viajante eu vou ser nessa jornada. Se eu sou um viajante desprevenido, deixa a vida me levar, ou eu sou alguém que, não, eu tenho que mudar a minha postura porque eu não conheço o mundo que está vindo, não é o mesmo que eu vivia. Essa é a grande verdade. Você vai sair de um planeta e vai para outro. E a transição, ela não vai ser tranquila. Não vai. E aí muita gente vai ficar pelo caminho. Porque ou não estudou o roteiro do filme, e aí chega lá quer improvisar, e o improviso na reforma tributária não vai dar para ter esse tipo de improviso. A improvisação vai custar muito caro, vai custar, de repente, o seu negócio. Perfeito. Nessa linha que a gente está dizendo, né? O diagnóstico, na verdade, é o mapa, né? É um mapa. Um mapa mínimo, assim, para saber. Mapa. Eu estou bem do coração para fazer essa maratona ou não? Como o nome já diz, né? O diagnóstico, você vai, a mesma coisa, você ir ao médico e ali ele vai te pontuar. Ah, não, sua saúde, você tá beleza, segue. Ah, não, você tem um pontinho de atenção aqui, vamos cuidar disso. É exatamente isso. Né? Olha, mas essa viagem aqui é bastante traumática. Você fuma, você tá acima do peso, você tem hábitos ruins, dorme mal. Cara, você não vai sobreviver. É isso que o diagnóstico vai falar para você. Desista agora, pare pelo meio do caminho, feche seu negócio, ou então você se prepara, você tem um ano para entrar, ser uma pessoa mais fit, se organizar financeiramente. Às vezes não significa nem que ter dinheiro em caixa. Se organizar o processo financeiro da empresa, perfeito, porque a reforma tributária vai impactar diretamente no processo financeiro. Talvez o tributo seja um apêndice desse negócio. Sim, é verdade. A pessoa nem sinta muito isso. Algum tipo de negócio nem vai sentir tanto impacto. Mas o processo financeiro dela e a cultura dela vai mudar radicalmente. Eu acho que nesse âmbito, nesse aspecto, dá margem para outro tema, né? Que a gente não está nem falando ainda da tomada de créditos, né? Dentro da... Se for falar, a gente vai ficar umas 3 horas sobre isso. Ou da gestão do crédito, considerando o aspecto, né, da tomada de crédito amplo agora, né? Com a reforma, que isso também tem um impacto direto no caixa das empresas, né? Mas isso é um tema para outro podcast. E sobre o diagnóstico, a mensagem que fica aqui, caminhando aqui para o final, é justamente você que ainda não fez, procurar, né, de forma ali um apoio especializado para que você tenha o seu mapa. Porque com o mapa já vai ser um pouco difícil. Sem mapa é impossível. É um plano. Você tem que ter um plano. Esse diagnóstico é um plano mínimo. E não adianta você achar que com aquele papel na mão você vai resolver. Você vai precisar de suporte ao longo de um período. Perfeito. Porque é óbvio que tem gente mais preparada, tem gente mais... tem empresas, vamos falar que empresas mais construídas, sim, com informações e com dados. Tem processos mais maduros, né? Quem tem processo mais maduro, quem tem um financeiro mais forte. Estruturado. Eu vou insistir muito nessa questão do financeiro, porque é um mau hábito do brasileiro, e isso vem da nossa própria cultura, de não olhar muito para... vou tocando da forma que dá, só que lá na frente isso vai ter um impacto absurdo. Gente que fornece para diversos serviços, para diversos tipos de
de contratante, esse contratante, de repente, vai falar assim, a partir de amanhã eu quero crédito. Sim. Entre aspas, vamos dizer que é o reembolso. Uhum. Pensa que você gastou alguma coisa e o cliente vai querer o reembolso do imposto. Como você vai tratar isso se você não tem essa condição? O seu preço vai mudar em função desse reembolso, digamos assim? Uma forma um pouco mais tranquila de dizer que vai ser um crédito tributário, é um reembolso. Perfeito. Você vai pedir um pedaço daquele pagamento de volta. E aí, se esse contratado não der direito, não tiver uma condição física, digamos assim, comparando com uma pessoa boa, cara, sinto muito. Você não vou mais se contratar porque você não aguenta trabalhar para mim da forma que eu preciso. Bom, é isso. Então, nesse tema do podcast, a gente gostaria de trazer essa introdução, principalmente, e falar mais com detalhes sobre diagnóstico, que vai ser sua bússola para você mirar o caminho que a empresa vai seguir. A gente aqui da Triotécnica agradece. E outro ponto, suporte, né? Um apoio nessa transição da reforma tributária é imprescindível também. Então, você empresário, você gestor, procure suporte, procure apoio, porque vai ser uma ferramenta de fundamental importância para o seu negócio. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Pode contar mais café. Pode contar mais café.